Vamos lá, vou resolver os desafios, certo? E explicando o conteúdo. Quais foram os nossos desafios? O primeiro era criar um programa para o usuário digitar a idade e dizer se ele era maior ou menor de idade. Para isso a gente vai introduzir o comando if. O segundo é um algoritmozinho, um programazinho para usar a fórmula de Bhaskara. Eu coloquei a fórmula de Bhaskara, que é x igual menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, que é o delta, dividido sobre 2a, certo? E terceiro, crie uma pequena calculadora que deverá pedir ao usuário dois números, é a operação a ser realizada, soma, subtração, divisão e multiplicação. Esse terceiro eu vou apresentar duas resoluções, tá certo? E o 4 não é nível médio ainda, certo? Mas vocês vão digitar três números aleatórios e vão ordená-los em ordem decrescente, do maior para o menor, certo? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer, tá ok? Então, vamos lá iniciar. Vou abrir aqui o nosso terminal, vou aumentar aqui a letra, certo? Vou criar o nosso primeiro programa, Atom, desafio, if, vou chamar assim, .java. Melhor, deixa eu só mudar a pasta para ficar na área de trabalho, CD desktop, certo? Atom, desafio, if.java. Então, tá abrindo aqui. Vamos lá. Então, vamos começar com a importação do scanner que iremos precisar. Então, public class desafio if public static void main, tirar aqui main, certo? String args, então aqui scanner sc é igual new scanner, certo? System.in. Então vamos lá. Vamos dar a mensagem: digite sua idade. Até aqui vocês já estão acostumados a fazer, né? Agora, int idade é igual sc.next int. E aí vamos ver se deu certo. Sua idade é mais idade que foi digitada. Então vamos aqui, Java C, desafio, dá um ok aqui, dá permissão. Ok. Faltou, ó, ponto e vírgula, como é que eu identifiquei, ó. Esperou um ponto e vírgula e apontou, ó, o local. Então, pronto, ó, gerou, ó, o arquivozinho .class, Java, desafio. Vou dar permissão aqui, digite sua idade, 33. Sua idade é 33, então tá funcionando. Então, como é que funciona o comando if? Certo? O comando if, ele lembra o se então, certo? Em que, se a condição for verdadeira, ele vai fazer o que está dentro do if, que é o se. Se ela não for verdadeira, ou seja, se ela for falsa, ele vai fazer a cláusula else, que é o então. Então, o if, o comando if, ele é composto por if e a cláusula else, certo? Eu posso usar só o if, eu posso usar o if com o else, mas eu não posso usar o else sem o if, certo? Então, por exemplo, eu posso fazer if, aí abre e fecha parênteses, eu coloco a condição que eu quero, que vai dar um resultado verdadeiro ou falso, que nesse caso é o que? Se idade
for maior, igual do que 18. Então, o que ele vai fazer? Ele vai comparar o que tem dentro de idade com 18. E aí vai verificar se é maior ou igual. Quais são os comparadores que nós podemos usar? Maior, menor, maior, igual, menor, igual, certo? O igual são dois iguais, certo? Podemos usar o diferente, que é exclamação igual. Para comparação, são esses operadores que a gente pode usar, tá certo? E aí, idade é maior ou igual que 18? Se for, eu dou a mensagem. Você é maior de idade. E aí, ó, como é que eu uso a cláusula else? If, ó, como é um bloco de comando, vejam que no if eu usei o abre-chave e fecha-chave. É igual aqui, ó, no static void main, abre-chave, fecha-chave, ó. Vejam que essa chave fechando, fecha o main. Essa chave fechando, ó, o tracinho, ó, fecha o if. Aí, o else ele só pode ser usado logo após fechar o if. Else, que significa se é maior, se não, certo? O else ele significa o se não, ou seja, se isso aqui não é verdade, então o que eu quero que ele faça? E ó, a mesma coisa, ó. Abre, fecha a chave. Você é menor de idade. Vamos compilar agora de novo. Digite sua idade, 33. Sua idade é 33, você é maior de idade. 12. Sua idade é 12, você é menor de idade. Então vejam que essa aqui é a resolução do primeiro desafio, certo? O segundo é... Vou aumentar aqui a letra para ficar melhor. Criar um algoritmo para calcular a fórmula de Bhaskara. Para isso o usuário deve digitar o quê? A, B e C. Lembrando que são valores que nós vamos usar o quê? Inteiros. Tá certo? Será necessário usar o math.sqrt. Tá ok? E aí, vamos lá, pessoal. O grande detalhe da fórmula de Bhaskara, estão vendo esse mais ou menos, significa dizer que eu vou ter que ter duas variáveis para armazenar valores. Uma para armazenar quando for um positivo e outra quando for um negativo. Então vamos criar o nosso algoritmo. Então vou colocar aqui, ó, atom Bhaskara.java. Então, import java.util.scanner, public class Bhaskara, abre fecha chave, main, certo? Scanner, sc igual new scanner, system.in. E aí vejam só, vamos fazer o que? PL, digite A. Int A é igual sc.next int. Digite B. Int B é igual sc.next int. Digite C. Int C é igual a sc.next int. E agora vamos calcular a fórmula de Bhaskara. Aí vejam só. Nós vamos quebrar essa fórmula. Primeiro, vamos calcular delta, certo? Então vejam só. Int delta é igual b ao quadrado. O que é b ao quadrado? B vezes b. Então, b vezes b menos
4 vezes A vezes C. Calculei delta. E aí vamos lá. O primeiro x é menos b mais raiz de b ao quadrado menos delta, que é 4ac, certo? Então, vejam só, menos b mais raiz de delta dividido sobre 2a. E aí, vejam só, a gente tem duas opções aqui. Usar inteiro ou usar um float, um double. Qual que é a diferença básica? Se a raiz não for uma raiz exata, vai dar um número quebrado, tá certo? E aí, nesse caso, é melhor usar o double porque ele vai calcular um resultado. Então, eu vou colocar aqui, double x é igual menos b mais, aí ó, vamos colocar entre parênteses, aí entre parênteses de novo, math.sqr de delta, certo? Dividido por 2 vezes A. E aí vamos exibir o primeiro x. Valor de x' que normalmente se usa esse conceito, certo? Que é x', x1 linha, x2 linha, ou x1 ou x2, certo? E aí, mais x. Java C, Bhaskara.java. Ó, vamos ver qual que foi o erro. Tá esperando um. Fecha parêntese. Daqui. Java Bhaskara. Digite A. 4, 3 e 2. Ó, quando ele coloca NaN, é porque não foi possível calcular. Então, vou pesquisar um exemplo aqui de valores da fórmula de Bhaskara, certo? Vamos lá, para a gente... Deixa eu pegar aqui, Brasil Escola, que foi de onde eu tirei a imagenzinha. Vamos ver se ele dá um exemplo aqui. Vamos ver aqui, vamos ver. Pronto. 1, 12 e menos 13. 1, 12, menos 13. O valor aqui deu 1. Vamos ver. Ó, o primeiro x', 1. O segundo tem que dar 13. Vamos calcular o x duas linhas, que eu vou chamar aqui de double xx, que é menos b menos, a parênteses, math.s, que é de delta, dividido sobre 2 vezes a. E aí, x duas linha, vamos compilar. 1, 12, menos 13. Vamos ver. Opa, foi mal, pessoal. XX, ó. 1, 12, menos 13. Ó, 1 e menos 13. Pegando o que estava aqui, ó, 1 e menos 13. Então, ó, resolução da fórmula de Bhaskara, int A, int B, int C, cálculo de delta, calcula x e x duas linhas. Qual que é o grande ponto? Não tentem fazer
quando é fórmula matemática, uma expressão com toda a fórmula. O que a gente conseguir separar e quebrar vai facilitar muito a nossa vida nos cálculos, tá certo? Por isso que eu separei, por exemplo, o delta. Eu poderia ter criado uma outra variável para armazenar só o valor da raiz quadrada. E aí ficaria ainda mais simples a equação, tá certo? Então, vamos lá. Qual que é o nosso terceiro desafio? A calculadora. Então, vocês vão pedir dois números, e aí a operação soma, subtração, divisão e multiplicação. Aqui tem um detalhe, que eu vou fazer duas resoluções. Usando o comando if, que já foi apresentado para vocês, e um outro comando que é um pouquinho diferente, que se chama switch case. Tá certo? Eu particularmente acho que vai ficar mais claro no switch case, mas eu vou fazer as duas opções para vocês verem que um algoritmo, dependendo da condição, eu posso ter mais de uma forma de resolução, tá certo? Então vamos lá. Então vou fazer assim, atom, calculadora, if.java. Então vou aqui, import java.util.scanner, public class calculadora if, main, scanner sc é igual new scanner. E aí vamos lá. Aqui, pessoal, vou dar uma dica para vocês. Quando a gente usa o scanner, vejam que aqui eu vou ter que dizer os números e a operação, mais, menos, somar, subtrair. Então, o mais e menos é o que? Mais, menos, multiplicação, que é o asterisco, subtração de divisão, a divisão, a barra. Então, mais o sinalzinho normal, menos o tracinho, multiplicação, asterisco, divisão, a barra. Você pode pedir para o usuário digitar esses símbolos. Você pode associar números, então se ele digitar 1 é a soma, 2 a subtração, 3 a multiplicação, 4 a divisão. Mas se você usar isso aqui, o que ocorre? Eu vou trabalhar com símbolos, a gente pode, eu vou colocar aqui, a gente pode usar o tipo string ou tipo char, certo? Como é só um único símbolo, podemos usar caractere, que é preferível porque é bem mais simples a gente comparar, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pedir para o usuário digite a operação, uma operação a ser realizada, aí 2 pontos. Vou dar outra mensagem, aí ó, vejam só, mais para somar, aí ó, contra barra n, menos para subtrair, asterisco para multiplicar, contra a barra n, a barrinha para dividir. Por que eu estou fazendo assim? O que é esse contra a barra n? É a quebra de linha. Então vejam só como é que vai aparecer na tela. Clear, Java C, calculadora IF. Opa, vamos lá. Vamos ver qual foi o erro. Opa, esqueci de dizer aqui, ó, system.in. Então, ó, Java, calculadora. Aí, ó, vejam, ó, ele deu as quebrinhas de linhas. Foi só para isso contra a barra N, tá certo? E aí agora, char operação é igual sc.next char. E aí int a é igual sc.next
int da mensagem aqui, digite o primeiro número, digite o segundo número, int b é igual a c.nextInt. Tá certo? Então vamos compilar aqui, ver se está tudo ok. Faltou um ponto e vírgula aqui. Ó, vejam só. A tendência é que a gente tente usar o quê? Nextchar. Não existe Nextchar no scanner. E aí, professor, só estou usando o caractere. O que você tem que fazer? Next. Vou usar o next ponto char art 0, certo? O que é isso, pessoal? sc.next, ele me retorna um texto que a pessoa digitou. O ponto charart 0 vai pegar o primeiro caractere. Como eu só vou digitar um caractere, ele vai pegar o primeiro. Mas, professor, se é o primeiro, por que não um? Porque em programação, as posições elas não começam do número 1, elas começam do número 0. Então, se eu tenho uma palavra, por exemplo, somar, e eu vou contar as posições, os caracteres, não seria 1, 2, 3, 4, 5. Em programação é 0, 1, 2, 3, 4. Tá certo? Por isso, do 0 aqui. Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Para mim era Charat. Vamos aqui. API Java Scanner. Vamos lá. Aqui. Método next. Pronto. Next, ok. String. Vamos pegar aqui dentro da string. Opa. Não tem um R. Chart. Por isso que deu erro. Foi mal, pessoal. Aí agora, vamos tirar aqui o Java. Vou colocar aqui, somar número A. Opa. Somar 1, 2. Pronto, beleza. Agora vamos fazer os nossos ifs. Se operação igual a mais. Aí vejam só, como eu estou comparando caractere, char, é aspas simples, tá certo? Então, PL, soma, mais, abre, fecha parênteses, A mais B. Professor, e o else? Se é if else, como é que eu vou fazer com outro? Vocês podem fazer outro if sem o else, mas a construção mais correta é else, se não, e logo depois do else você pode colocar de novo o if. Operação igual, subtração. Então, subtração A menos B. Else if operação igual a multiplicação.
multiplicação A vezes B, else, if, operação, divisão, Aqui na divisão, eu vou mostrar para vocês, tem um macetezinho, viu? O que ocorre? Eu vou mostrar para vocês aqui. A gente não vai terminar a divisão só com isso aqui, tá certo, pessoal? Lembrem, toda regra matemática, ela se aplica à programação. Então, eu vou testar aqui com vocês. Java C, compilamos, Java. Então, eu vou somar. Soma. 1, 2, 3. Subtração. 1, 2, menos 1. Multiplicação. 1, 3, 3. Divisão. 4, 4, 1. Perfeito. Mas veja só, ó, a divisão. 1, 0. Vai acontecer o quê? Não é 0, pessoal. Porque não existe divisão por 0. Erro. Ó, divisão por 0. E aí, professor, como é que a gente resolve? Simples. Dentro do else if, nós vamos colocar outro if. Se b igual a 0, melhor, se b diferente de 0, ele vai fazer, se não, dou a mensagem, não há divisão por 0. Compilei. Dividir 1, 0. Não há divisão por 0, não deu mais erro. Então vejam, pessoal, que dentro de um bloco if, eu posso ter outro bloco if. E dentro desse if eu poderia colocar outro if e assim por diante. Não há limitação quanto a isso, tá certo? Aí vejam só, essa é a resolução usando if else. Eu vou mostrar para vocês agora outra resolução, que eu vou chamar de calculadora switch.java. Opa, deixa eu colocar o nomezinho correto. Calculadora switch. Aí vejam só. Eu vou aproveitar, vou digitar aqui o scanner, certo? Import java.util.scanner public class calculadora switch main. Isso aqui até o int b é a mesma coisa, então eu vou copiar e colar, tá certo? O que vai mudar agora é, aqui nós fizemos o quê? If else. Nós vamos usar uma instrução que se chama switch case, então eu faço switch, operação, certo? Abre e fecha o chave. Aí aqui é um pouquinho diferente, olha só como é a sintaxe. Case, ou seja, caso for mais, dois pontos, soma, dois pontos, mais A mais B. E break, eu sou obrigado a usar o break para dizer que ele acaba, certo? Caso for subtração, faço a mesma coisa. Subtração
menos. A multiplicação. Fizemos. Aí agora, ó. Case, divisão. E aqui no case da divisão a gente vai fazer o ifzinho, ó. Se b diferente de 0, tira o break ele sai daqui, certo? Fazemos o if, divisão, else, não há divisão por 0. Break. Pronto. Vejam que fica maior, mas o código é mais legível, tá certo? Então ele vai comparar a operação que tem dentro de operação com soma, subtração, multiplicação e divisão. Então Java C, calculadora switch. Deixa eu ver aqui. Opa, faltou a comparação com 0. Java, calculadora switch. Então vamos lá, dividir 0. Soma 5, 6, 11. Então, pessoal, funcionando. Vejam que há mais de uma solução. Agora essa aqui, ó. Digitar 3 números distintos e ordenar em ordem decrescente, do maior para o menor. Aqui tem uma pegadinha. Como é que eu vou ordenar? Nesse caso aqui, pessoal, é só mostrar os números da ordem maior para o menor. Então, são só vários ifs. Só isso, pessoal. Então, vejam só. Eu vou criar aqui, ó, atom ordenar.java. Então, import java.util.scanner. Public class ordenar, abre, fecha chave, main, scanner sc é igual new scanner system.in, digite a int a é igual sc.next int, digite b. Int b é igual sc.next int, digite c, int c é igual sc.next int. E aí, pessoal, vejam só quais são as possibilidades de ordenar. A maior que B maior que C, certo? Ou A maior que C e C maior que B. Uma outra possibilidade é B maior que A e maior que C. B pode ser maior que C e C maior que A. Então, por último, C pode ser maior que A, que é maior que B. E C pode ser maior que B e B maior que A. Então, se A maior que B e B maior que C, eu vou exibir o quê? Vou colocar aqui ordem
PL A, PL B, PL C. Else, if, vou copiar aqui, ó, A maior que C e C maior que B. Então a ordem vai ser A, C, B. Tá certo? Aí vejam só, pessoal. Agora a outra possibilidade é, deixa eu copiar até aqui. Ó, B maior que A, maior que C. Então, B maior que A e A maior que C. Aí eu vou exibir B, A, C. A próxima possibilidade é B maior que C maior que A. B maior que C, C maior que A. Então, B, C, A. Por último, C maior que A e A maior que B. Então vai ser C, AB. E a última possibilidade, C maior que B e B maior que A. Tá certo? Então, C, B, A. Então, vejam só. Vou compilar aqui Java C ordenar.java, Java ordenar. Então, vou digitar 4, 1 e 9. 9, 4, 1. Tá na ordem. Vou digitar 1, 2, 3. 3, 2, 1. Se eu digitar 3, 2, 1. 3, 2, 1. Se eu digitar 10, 1, 15, 15, 10, 1. Se eu digitar 15, 16, 14, 16, 15, 14. Então vejam, pessoal, que era só fazer as combinaçõezinhas. O grande detalhe é porque vocês teriam que usar o operador I. A maior que B e B maior que C. Vocês não conseguiriam fazer direto A maior que B maior que C. Tem que quebrar, porque você só pode comparar dois elementos. Então vejam só, se eu fizesse isso aqui, A maior que B maior que C. Vamos ver aqui, ó. Deu erro, tá vendo? Então tem que ser, ó. Compara 2, compara 2. Verdade e verdade, verdadeiro. Ou seja, se o primeiro for verdadeiro e o segundo for verdadeiro, A maior que B e B maior que C. A, B, C. Se A maior que B e B não é maior que C, ele vai comparar o quê? Já vai para a segunda situação, certo? Então, A maior que C e C maior que B. Mas por que isso? Vejam só, se A é maior que B, vamos imaginar A igual a 10. B igual a 2. 10 é maior que 2. Mas vamos imaginar que C é igual a 5. 2 não é maior que 5, correto? Ele vem para cá. A maior que C é. A é maior que 5. Então, 5 é maior que 2? É. Então, a ordem é A, C, B. Tá certo? Porque se C for maior do que 5, A é maior que C e A também é maior que B. Tá ok? Então, pessoal, vejam que aqui basicamente foi
os conceitos iniciais de tabela verdade, de lógica, junto com o comando sim então, e matemática, tá ok? Então, pessoal, essa é a resolução dos nossos desafios. Vou postar segunda-feira mais alguns desafios para vocês, tá certo? Mais algumas coisas. E vou ver uma semana de certeza. Infelizmente, eu tive algumas reuniões que eu não pude marcar a live, mas essa semana a gente marca uma live para tirar as dúvidas e resolver pelo menos um dos desafios que eu vou colocar lá em tempo real com vocês, tá certo? Aí vocês podem ir perguntando, tá beleza? Então, pessoal, valeu aí. E qualquer dúvida podem mandar aí pelo WhatsApp.